Queridos, a paz do Senhor Jesus, como é que vai a tua vida? Como é que vai o teu coração na manhã deste dia, hoje terça-feira, não é? E o meu desejo é que o Senhor ele te cubra com toda sorte de bênção para a honra e a glória do nome de Jesus. E nesta oportunidade que o Senhor ele nos concede, eu gostaria de estar meditando na palavra de Deus, apenas 2 versículos para a nossa meditação, e o tema para este assunto nesta manhã é santificação, não é verdade? E no livro do Êxodo, no capítulo de número 19, o versículo 21 e o 22, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor ordenou a Moisés: desce e adverte o povo que não ultrapasse os limites para tentar chegar mais perto, a fim de me ver, para que muitos deles não pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximem do Senhor devem santificar-se, para que o Senhor não os fira de morte. Podemos observar que o Senhor ele faz uma exigência ao povo aqui, não é? Que o povo, os sacerdotes, eles se santificassem, não é? Num sinal aqui de preparação, porque Deus ele iria se apresentar ali numa teofania, ali no Monte Sinai. E se formos observar nos versículos anteriores aqui, a partir do início deste capítulo de número 19, quando no terceiro mês aqui, depois da saída das terras do Egito aqui, quando naquele dia ali os filhos de Israel eles chegaram agora no deserto do Sinai, após ter saído agora de Refinim aqui, eles agora encontraram aqui o deserto e o povo de Israel acampou-se ali diante do monte. Então Moisés agora ele sobe ao monte Sinai para se encontrar ali com Deus, e do monte o Senhor ele ordenou a Moisés aqui e lhe dirigiu as seguintes palavras, quando diz aqui: assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: vós mesmo viste o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre as asas da águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvires a minha voz e obedeceres a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha. E o Senhor ele continua dizendo a Moisés no versículo de número 6, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Observamos que Deus agora, ele conversando com Moisés ali no Monte Sinai, Deus ele faz algumas exigências aqui ao povo, que o povo estivesse atento à voz de Deus, estivesse atento a o que o Senhor ele tinha para falar, para que Moisés ali transmitisse para o povo. E Deus estava exigindo ali que o povo ele obedecesse à aliança do Senhor, obedecesse à voz de Deus aqui, para que o povo ele fosse considerado ali como tesouro peculiar, ou seja, como um tesouro pessoal de Deus, para que o povo fosse para Deus ali um tesouro, não é? Um reino sacerdotal, uma nação santa. E Deus, mais adiante, ele vai exigir ali, quando ele se manifesta ali numa teofania, lá na frente, a partir do versículo 16, não é? Deste capítulo de número 19, podemos observar nos versículos ao qual nós lemos, quando Deus ele faz a exigência aqui no capítulo, no versículo, melhor dizendo, de número 22, quando ele diz que mesmo os sacerdotes, não é? Que se aproximem do Senhor, eles deveriam se santificar, para que Deus ele não viesse os ferir. E é sobre esta palavra, sobre este assunto, que eu gostaria de estar falando, trazendo para os dias de hoje, para as nossas vidas aqui, o que é santificação. Podemos observar que no sentido bíblico aqui, deste termo, é separação, não é? É colocar a parte para si, separar para uso, para um propósito, ou seja, separados para Deus.
E era isto que Deus ele estava exigindo do povo, que o povo se separasse ali, que o povo se santificasse. E trazendo para os nossos dias aqui, existem 3 estágios aqui de santificação. E na vida do cristão, de todo o crente, a santificação ela ocorre em 3 aspectos. E que aspectos são esses? Primeiro aspecto aqui é a santificação imediata ou instantânea. E que santificação é essa? É no momento em que a pessoa ela foi redimida aqui pelo sangue de Jesus, não é? Pela fé aqui, ela foi separada do pecado, ou seja, ela não vai viver agora nos seus erros, ela foi agora separada para Deus, não é? Foi tirada do mundo de pecado, de uma sociedade ali pecaminosa, de uma vida de erros ali, de costumes errados ali, e agora foi separado para Deus, foi santificado ali. E a santificação progressiva aqui, na experiência vivida aqui pelo uso da palavra de Deus aqui no dia a dia, aqui entre alegrias, entre desabores aqui na vida, os crentes eles estão sendo aqui gradativamente santificados pela obra do Espírito Santo em suas vidas. Se observarmos na palavra de Deus, no livro de João, no capítulo de número 17, o versículo 17, vai dizer assim a palavra de Deus. João 17:17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. E esta santificação progressiva, ela vem através da palavra de Deus, não é? O novo convertido, o crente em Cristo Jesus, sendo ele já também no estágio de amadurecimento aqui, ele vai viver aqui esta experiência de uma santificação, melhor dizendo, progressiva, não é? Através do uso da palavra de Deus, de ouvir aqui a palavra de Deus no seu cotidiano. Então, desta forma aqui, o que devemos viver hoje, não é? É evitando aqui os erros de ontem e viver agora o amanhã, evitando os erros de hoje. A Bíblia diz, em Provérbios 4:18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Observe, quem teve a oportunidade de contemplar a formosura ali do nascer, do raiar do sol ali. Observe que o sol, ele vai ali mostrando ali os seus primeiros raios, não é? E vai ali crescendo, subindo, e daqui a pouco é dia perfeito, tudo está claro. Mesmo assim é na vida de santificação daquele que serve a Deus. É uma santificação progressiva, de degrau em degrau, evitando os erros de ontem e amanhã, evitando os erros de hoje, e assim nós vamos num progresso de santificação. E podemos observar aqui que o terceiro aspecto aqui, o terceiro estágio de santificação é a santificação definitiva. E que santificação é essa? É no dia do arrebatamento da igreja, ocorrerá aqui a completa santificação dos crentes. No livro de Efésios, no capítulo de número 5, Efésios 5, e o versículo de número 27, nós podemos observar que diz assim a palavra de Deus: para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nenhuma coisa semelhante, mais santa e irrepreensíveis, né? Observamos aqui que somente naquele dia, quando seremos transformados aqui, não é? Teremos um corpo glorioso, igual ao de Jesus, estaremos nesse estágio de santificação definitiva, porque estaremos sendo arrebatados, levados para morar com Deus ali, não é verdade? E no capítulo de número 3 do livro de 1 João, vai dizer a seguinte expressão, a palavra de Deus. 1 João capítulo 3, o versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser,
mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Observe que a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos garante que seremos igual a Jesus. Como? Teremos um corpo glorioso, não é? Nesse terceiro estágio aqui, nesse terceiro aspecto de uma santificação definitiva aqui, não estaremos mais num corpo sujeito a falhas, sujeito a erros aqui, a manchas, né? Teremos um corpo glorioso, igual ao de Jesus, pois a igreja do Senhor, ela estará aqui de uma vez por todas, não é? Separada do mundo e livre do pecado. Então, foi essa a exigência que o Senhor ele fez ao povo de Israel, não é? Quando falava ali com Moisés, quando ele diz que mesmo os sacerdotes que se aproximem do Senhor devem santificar-se. E nós, cada um de nós como cristãos em Cristo Jesus, se quisermos ouvir a voz de Deus, se quisermos ouvir o som da trombeta, quando Jesus ele raiar nas nuvens, temos que estar neste estágio de um processo de santificação, não é? Numa progressividade e não retrocedendo aqui, continuando nos mesmos erros, mas buscando a cada dia aqui estar separado, estar aqui, não é? Aptos a ser chamado aqui de tesouros de Deus, de reino de Deus, de sacerdote aqui, de nação santa, como o Senhor ele falou aqui no capítulo 19, ainda a partir do versículo 5, quando ele diz: agora se ouvires a minha voz e obedeceres a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que todas as nações seja minha propriedade. Observe o que Deus ele fala no versículo de número 6. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Então, o Senhor ele falou aqui para os filhos de Israel ali, não é? Naquele tempo ali, quando Moisés ele estava ali no Monte Sinai, e serve para nós nos dias de hoje, para que nós possamos ver a glória de Deus, para que nós possamos estar aptos a escutar, não é? Aquilo que Deus ele tem para nós. Temos que entrar no estágio de santificação, não é verdade? Que Deus ele nos ajude, que Deus ele nos abençoe, em nome de Jesus. Que possamos, a cada dia, nos santificar, estar separados deste mundo de corrupção, como está separado ainda vivendo nele, irmão Jonas, não é? Não praticando mais as velhas práticas, né? Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais, não é? Aquele que andava numa vida errônea, que ande agora numa vida de progresso, a uma santificação, para que um dia possa se encontrar com Deus. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?